Olá, no programa especial desta semana apresentamos Os Imigrantes. São 5 matérias produzidas para o Rede Prosa, que é formada por emissoras das instituições que fazem parte do consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o Comunc, onde a TV Fevale está integrada. Fique com a gente. Rede Prosa. Imigrante é aquele que entra em um país estrangeiro, querendo morar ou trabalhar. É o caso dos senegaleses que vivem no estado, por exemplo. Já os migrantes são aqueles que se mudam dentro do seu próprio país. E em Pelotas se tem um exemplo disso. A cidade acolheu uma tribo de índios caingangues no início desse ano. E você confere agora um pouco da história dessas 20 famílias indígenas. Veja na reportagem da UCPEL. Agora, nós não somos daqueles índios pelados agora, sabe? Nós somos que nem eles, né, sabe? Caingangue significa morador do mato. Os índios da tribo Caingangue estão espalhados em nosso país, principalmente nos estados da região sul e em São Paulo. 33 mil indígenas, segundo um censo da Fundação Nacional da Saúde, feito em 2009. Mas esse dado não é exato, isso porque essas tribos são nômades, o que dificulta a contagem. Pelotas recebe muitas dessas tribos e no início desse ano, uma delas resolveu ficar. Eles estavam vindo de Chapecó, Santa Catarina, e assim que chegaram à cidade, ocuparam a beira da Avenida Presidente João Goulart, em frente à rodoviária. Nós tínhamos que ficar lá por causa que um objetivo de a gente querer um lugar para nós ficar permanente neste lugar. Então lá na frente da rodoviária nós tínhamos que ficar na beira do BR e de frente da rodoviária para que alguém possa conhecer a gente e conhecer de perto a nossa situação do que a gente está passando naquele lugar. Depois de entrar em contato com a Prefeitura de Pelotas, começaram as negociações para mudar a tribo de lugar. Agora, desde 10 de junho, a aldeia está instalada na colônia Santa Eulália, 5º distrito do município de Pelotas. O terreno, cedido pelo município, tem cerca de 7,5 hectares. Onde que tem grupo indígena, se forma uma aldeia no momento e tal, né? É isso mesmo. Assim criou-se a primeira aldeia indígena de Pelotas e também uma área de interesse cultural e social. Mas e para os Caingangue? O que será que mudou? Ela é um pequeno espaço para 16 famílias, né? No momento e tal, né? Mas esse é o início, esse é o comércio. Arrumando ainda, né? Tem muita coisa para fazer ainda. E até nós fazer a nossa casa mesmo, né? A gente vai... ela não é muito boa, né, a lona, que ela pinha, assim, por causa do calor, né? De noite daí parece que fica, como se diz, ela soa, sabe? Daí de dia ela fica pingando daí. Somente de 300 e poucos anos atrás, viveu muitos indígenas aqui nessa caminhada, nessa caminhada, muitas nações indígenas, Guarani, Tupi, existiu novamente índio, existiu Caingangue, índio Charrua. Então nós somos novamente geração da geração de que a gente está aqui. E esse meu pai já passava essa história para nós. E a gente está aqui por causa de visão que esclarecer para nós e se permanecer e criar nossos filhos aqui neste lugar. E por isso que nós estamos aqui neste lugar. Essas comunidades vivem, né, hoje muito pouco no Rio Grande do Sul, mas até pouco tempo atrás eles viviam em beira de rodovia, né, embaixo de lonas. Hoje a maioria deles está alocado, né, em terras, em áreas. Então hoje, no momento, a gente se sentimos felizes. Então nós queremos novamente, né, viver a nossa cultura nesse lugar. Nós queremos manter a nossa cultura e nossas tradições. Por quê? Porque nossa cultura ela não pode acabar. Mostrar que nós temos uma cultura e temos também ainda valorizando nossa cultura. Então isso a gente vem valorizando desde dos nossos pais, vem nos ensinando e a gente segue isso
por exemplo dos nossos pais, assim. A gente tem um pequeno grupo no momento e tal. Eles não têm o traje completo, mas ele tem uma dificuldade por falta de traje de completo e tal, nativas. Mas nós estamos lutando para que a gente possa resgatar novamente, né, o traje completo, o traje cultural, o traje naturezas mesmo e tal. A tribo alimenta seus filhos vendendo artesanato. É assim que eles garantem a sobrevivência. São artigos feitos com palha que geralmente reproduzem algum animal ou objeto do cotidiano deles. É uma situação, são cidadãos, são originários, né? A gente tem que ter um olhar especial, a gente tem que ver a responsabilidade que nós, né, enquanto gestão, temos sobre eles, e a sociedade civil também fazer a sua parte, né, referente à questão do preconceito, da discriminação. A Fundação Nacional do Índio é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. A sua função é proteger os direitos dos povos indígenas no país, que estão garantidos pela Constituição. Então eles têm que entender como é que o bebe dos índios, para eles não pensar mal dos índios, porque os índios não vêm aqui para mexer as coisas dos outros. Imigrar de um país a outro não é fácil por diversas circunstâncias. Além das adversidades de ter que falar uma língua estranha e de conseguir uma colocação profissional, essa família de haitianos sofria com um mal quase intangível, a dor da separação. Diante da situação, um grupo de estudantes da Unisc resolveu se mobilizar a fim de ajudar a promover uma reunião familiar. A história você confere na reportagem a seguir da Rede Prosa. Imagine que a casa que você lutou para ter, o trabalho que proveu o seu sustento e a família que te dá forças e razão para viver, sem aviso prévio, de uma hora para outra, são tirados de você. Foi isso que aconteceu com Ionel Joslin. Em 2010, o terremoto que dizimou o Haiti e provocou a morte de milhares de pessoas levou também um ateliê de costura que ele tinha com 10 funcionários e destruiu sua casa. Sem emprego e sem moradia, o haitiano decidiu tentar a sorte no Brasil. Logo depois de vir, ele conseguiu trazer a esposa Jaqueline e o filho mais velho, Jocaev. Porém, os filhos mais novos permanecem no país destruído, separando a família e gerando sofrimento. Tem dia fui trabalhar, eu não posso ficar a trabalhar porque chorei muito e ela também nunca dormiu de noite. Ela vai dormir às 9. Uma hora não dorme ainda. Ao se deparar com o sofrimento da família de imigrantes, alunos da disciplina de Psicologia Comunitária 2 do primeiro semestre deste ano, ministrada pela professora Carla Gomes, resolveram ajudar. O que começou como um assunto para ser estudado se transformou numa história de amizade e solidariedade. Uma colega nossa fez a sugestão que a gente pesquisasse alguma coisa mais atual, que nos instigasse mais. Então, dessa forma, foi sugerido, na época, que a gente pesquisasse imigrantes ou refugiados, que a gente não sabia muito bem qual era a diferença entre eles. E, a partir daí, tentar entrar em contato com essas pessoas. Aí, então, que a gente chegou até a família do Ionel. Nossa perspectiva era fazer uma escuta, porque a gente pensou questões de idioma, questão de mercado de trabalho, a gente pensou em outras questões que não essa, que ele tinha ainda 2 filhos que tinham ficado no Haiti e que ele estava durante 5 anos já tentando juntar dinheiro para trazer eles e não tinha conseguido. Imigrante é qualquer pessoa que se muda de um país para outro. Refugiado é aquele que faz isso para fugir de guerras ou perseguições de qualquer natureza. Mas qual a situação da família de Ionel e o que isso muda para eles? Eles são imigrantes, então eles entram legalmente no Brasil, com a diferença que eles não têm o respaldo político que os refugiados têm, porque o refugiado, até onde nós conseguimos entender, eles recebem um amparo político do Estado, né? O que garante
ao que sabemos, alguns direitos sociais. E no caso dos imigrantes haitianos, eles vêm para o Brasil de modo legalizado, mas não tem nenhum amparo pelo governo brasileiro. A iniciativa dos estudantes inspirou pessoas de fora da turma a se juntarem ao grupo e ajudar, a promover ações em prol da união da família, como rifas, um baile beneficente e até uma campanha de financiamento coletivo. Ainda é possível ajudar, com doações espontâneas e também comprando sacolas retornáveis, customizadas pelo grupo. Além de ter que lidar com as dificuldades de ser um forasteiro em terras desconhecidas e fazer isso enfrentando preconceito étnico e racial, Ionel ainda tem que lutar para garantir a sobrevivência de sua família aqui no Brasil e no Haiti, onde sua filha mais nova, Luidiane, agora com 9 anos, convalesce com uma doença nos olhos, o que gera custos altos, já que lá o país não garante nem educação e nem saúde. É todo mês mandar 200 e 300 dólares. Trabalhei todo mês, mandar todo o dinheiro para lá. O professor Miguel Ângelo, da Psicologia, e a professora Mariana Corbellini, do curso de Relações Internacionais, também arrumaram espaços em suas vidas para prestar auxílio à família de imigrantes. Miguel ofereceu escutar as angústias do chefe da família e Mariana se responsabilizou por entender as etapas legais necessárias para efetivar a vinda das crianças. A primeira questão que precisa ser vista é em relação à validade da carteira, da cédula de identidade do estrangeiro que o Ionel possui, porque ele vai precisar dela para poder sair e retornar ao país. Tendo ela válida, com tudo certinho, ele pode fazer isso sem maiores problemas. O Ionel e a Jaqueline vão precisar solicitar vistos de reunião familiar para poder reencontrar os seus filhos, né, para poder trazê-los para cá. Então, eles solicitam esse visto junto à Embaixada do Brasil no Haiti. Feita essa solicitação, pagam as taxas todas que vão ser necessárias, vão conseguir retirar esses vistos e aí entra o processo que no momento está um pouquinho mais complicado. Nós descobrimos que tem um documento que precisa ser solicitado por eles, também pelo Ionel e pela Jaqueline, para a Embaixada do Haiti no Brasil. Depois, a última etapa, que é uma etapa muito importante, né? Em até 30 dias que as crianças estejam aqui no Brasil, elas precisam ser registradas junto à Polícia Federal para ter também a sua cédula de identificação do estrangeiro, né? E também residir aqui no país na condição legal, sem nenhum tipo de dificuldade. Eu tinha oferecido meus serviços como psicoterapeuta para ele. De alguma maneira, ele se sentiu cômodo para conversar via WhatsApp em alguns momentos, não para fazer uma psicoterapia, sino para conversarmos alguns dias por semana, baixar um pouco a ansiedade dele e, além de baixar a ansiedade dele, trocar algumas ideias sobre como vai sendo este processo. O mundo é de todos. Nós somos passageiros aqui, todos nós somos imigrantes aqui. Na vida, nós temos de empréstimo o cantinho que a gente está. E a gente passa esse nosso empréstimo para os descendentes, a gente passa adiante. Os imigrantes são peregrinos, são como peregrinos do mundo. Eles estão aqui porque aqui encontraram um canto onde eles têm que ficar, onde eles podem ficar. E eles podem ter uma vida melhor. A vida da gente, ela só tem sentido se a gente está bem com ela. E num lugar onde a gente possa ter abrigo, onde a gente possa conseguir alimento, onde a gente possa se sentir bem. E a questão dos imigrantes, eu vejo assim, uma questão humanitária. Ou a gente é humano e acolhe o outro, ou a gente é qualquer coisa, menos humano. Nos últimos 10 anos, o número de imigrantes no Brasil saltou de 143 mil em 2000 para mais de 268 mil em 2010, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça. Na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale dos Sinos, haitianos e senegaleses chegam em busca de novas oportunidades. Saiba mais na reportagem da Rede Prosa, realizada pela TV Unicinos de São Leopoldo. Há mais de 8 anos no Brasil, o senegalês Morni Ndiaye veio em busca de oportunidades. Por lá, ele deixou amigos e familiares, com quem mantém contato até hoje, pelas redes sociais.
Na verdade é uma história talvez meio diferente, como a maior parte dos imigrantes. Né? Meu caso foi um caso que é meio diferente, porque eu tinha amigo de infância que o pai dele era consulado em São Paulo. Então ele passava férias depois da escola em São Paulo, quando pega as férias da escola. Então ele chegava no Senegal, falava muito de Brasil. Brasil, falava muito coisa de Brasil. Então isso ficou em mim. Né? Quando eu pretendi sair de Senegal, eu escolhi o Brasil. Desde que chegou por aqui, Mor está empregado. Ele é auxiliar de administração na Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Porto Alegre. Minha chegada foi normal, porque na época, 8 anos atrás, o Brasil não era o mesmo Brasil que a gente está vivendo hoje. As coisas eram mais fáceis de todas as partes, né? Principalmente empregos. Até, inclusive, ele estava precisando de mão de obras dos estrangeiros. Na parte de adaptação com população, foi tranquilo também, foi tranquilo. A dificuldade, com certeza, tinha, continua tendo ainda, com qualquer outro imigrante, principalmente na parte de linguagem. A história de Mor é parecida com a de muitos imigrantes que chegaram nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Entre 2014 e 2016, mais de 15 mil pessoas chegaram ao estado na busca de uma vida melhor. E até há pouco tempo o Brasil viveu uma época de muita prosperidade financeira, econômica, de alto, né, a empregabilidade estava em alta, e então as pessoas vinham e ainda vêm menos, mas ainda vêm em busca de oportunidade de trabalho. Então, é uma coisa que não se controla no mundo, os fluxos migratórios, eles se constituem, se constroem a partir de necessidades dos seus próprios países, das suas próprias vidas. Além de buscar emprego e qualidade de vida, os imigrantes que chegam no Brasil têm como objetivo enviar dinheiro para suas famílias que ficam no país de origem. Muitos deles trazem esposas e filhos para morarem aqui no Brasil quando conseguem se estabilizar. Outros constroem famílias por aqui. Mas são poucos os que retornam para a sua cidade de origem. Eu não tenho algum dado ainda que diga de algum, por exemplo, haitiano ou senegalês que veio para cá e já retornou, né? A ideia, normalmente, a gente analisando, por exemplo, os imigrantes haitianos que, historicamente no país, eles têm uma tendência a migrarem por motivo de trabalho para enviar remessas para o Haiti de volta. Aliás, é uma das grandes fontes da riqueza do Haiti, são essas remessas internacionais, os próprios haitianos que estão no exterior. A tendência deles é realmente ficar no exterior. No Brasil, os imigrantes haitianos que desde 2010 entram no país por causa da desigualdade e da complexidade estrutural da política e da economia presentes no Haiti, agravadas pelo terremoto que desestruturou o país, mostram um forte fluxo de migração no século XXI. O Brasil passou muito tempo ainda impactado, né, nos primeiros anos da grande migração haitiana, que foram hoje entraram mais de 54 mil haitianos no Brasil, se distribuíram por todo o território, sendo que para cá havia mais ou menos 14 mil haitianos no estado do Rio Grande do Sul. E então, tanto a sociedade como o próprio estado, né, com governos locais tiveram que dar conta disso, porque são pessoas que estão aí, né, precisam trabalhar, precisam ser atendidos na saúde, as crianças precisam estudar. A imigração de haitianos bateu recorde em 2013 e triplicou em relação aos anos anteriores. Para chegar ao Brasil, eles utilizam diversos meios de transporte. Eles vêm tanto por rota marítima como rota aérea, no caso da África, e nos haitianos essa rota também rodoviária. Através de ônibus, muitas vezes eles também utilizaram vieram a pé, assim, né, alguns pontos, alguns trechos, até chegar no país. Muitas viagens não são tão tranquilas assim, né, e muitos, inclusive, ou eles não trazem os documentos junto, os documentos que eles têm do país anterior, ou mesmo eles perdem no meio do caminho, enfim, isso tudo
dificulta muito quando eles chegam no país. Vamos ao intervalo e na volta tem mais com as universidades Unifra e UX. Nós já voltamos. Rede Prosa. Rede Prosa. Estamos de volta. Com intensa atividade do comércio e potencial para oferecer oportunidades de ensino, Santa Maria recebe todos os anos milhares de jovens em busca de formação profissional. Foi esse mesmo desejo que atraiu os haitianos. Eles trocaram a América Central pela região centro do Rio Grande do Sul, também em busca de uma vida melhor. A história é de 2 refugiados do Haiti. Serão mostradas agora em mais uma reportagem da série sobre imigração. A produção é da TV Unifra de Santa Maria. Cercado por livros e novas culturas. Conviver com as pessoas, mais a gente aprende, mas a gente se enriquece também. Aprendi a conviver. Claro, não é fácil, né? Mas isso traz muitas oportunidades, né? Sobretudo o povo tem um coração aberto, tem essa sensibilidade de acolher as pessoas. Com certeza eu posso dizer que sim, que me sinto em casa. Em 2012, Franzi deixou a família no município de Plaisance, no norte do Haiti, e veio para o Brasil. E com o objetivo de continuar com a minha formação religiosa. Então eu comecei em Marau, noviciado. Eu já fiz o noviciado e terminei, mas agora estou fazendo a filosofia. Há 2 anos, Franzi é aluno do curso de Filosofia do Centro Universitário Franciscano. Ele é um colega muito tranquilo, a gente aproveita muito com ele, enriquece o conhecimento, até por outra cultura que ele traz, e é uma convivência fantástica. No turno inverso às aulas, pode ser encontrado aqui, em meio aos livros e ajudando os universitários. O haitiano trabalha na biblioteca da Unifra, onde divide as atividades com Ernest, que há 2 anos também deixou o país mais pobre da América, para buscar novas oportunidades. Quando estão juntos, matam a saudade das origens, relembrando a cultura e praticando a fala em 5 idiomas. Mas a dificuldade surge quando a comunicação é na nossa língua. Então, quando eu cheguei no Brasil, a maior dificuldade é entender as pessoas, porque a gente chegou e as pessoas elas falam português muito rápido. Então, como que tu veio de fora, tu não sabe as coisas, então a dificuldade é para entender as pessoas. Franzi e Ernest fazem parte de uma corrente migratória mais recente. A grande maioria veio para cá após a capital haitiana, Porto Príncipe, ser devastada por um terremoto em 2010. No caso de Franzi e Ernest, a volta já está programada. Franzi volta em 2 anos com uma missão. Meus planos é justamente ajudar as pessoas mais pobres e capazes de tocar nas feridas das pessoas mais oprimidas, mais machucadas. A volta de Ernest só deve acontecer no fim de 2019. Quando tu for embora, tu vai sentir falta do Brasil? Sim, porque sair do Brasil para Haiti é outra coisa, é outra vivência. A gente, claro, vou sentir saudade do Brasil, porque eu vivi alguns tempos no Brasil, né? Claro, vou sentir saudade, né? Do quê? Dos amigos, das pessoas, assim. No ano passado, o Ministério do Trabalho e Previdência Social e a Justiça assinaram um ato autorizando a residência permanente no Brasil para quase 44 mil haitianos.
Caxias do Sul, desde 2012, ocupa a posição de cidade com um dos maiores fluxos migratórios internacionais, especialmente migrações de senegaleses, haitianos e ganeses, majoritariamente representadas por homens. No entanto, aos poucos, as mulheres também estão ocupando espaço nos números das migrações, mas ainda é a minoria. Na reportagem da UX TV, você conhece um pouco mais sobre as migrações das senegalesas. Anda depressa, corre para um lado, corre para outro, vende sanduíche, café e sorri. Tem o brasileiro também que gosta de café, gosta de sanduíche, que vai comprar também. E quanto custa teu café? Mas muito barato, R$1. E o teu sanduíche? Sanduíche sai R$3,50. Mas que barato! É isso aí. Não é caro. Nabo é filha do Senegal, país africano que até 2013 possuía 14,13 milhões de habitantes. Vive em Caxias do Sul, cidade serrana gaúcha, com o marido e a filha há 3 anos e meio. A Arami, de 2 anos e 8 meses, é a primeira senegalesa a nascer em solo caxiense. E você deve ter reparado que Nabo adora um visual novo. Sim, a cultura senegalesa veio junto com as malas, e o orgulho pela África também. Quando eu tenho vontade de trocar, fazendo tranças, fazendo outro, assim. Todo dia um visual diferente. Para uma semana, outro para 15 dias de trocar. Para não todo dia. Orgulho presente em todas elas. Mulheres senegalesas que com coragem atravessaram o oceano. Marieme, 32 anos de idade, veio sozinha. Filha única. Há 3 anos trabalha em busca de oportunidades na cidade com maior fluxo migratório do sul do país. E mesmo que o tempo já tenha levado embora esses 3 anos, a saudade é algo que nunca a abandona. Minha cultura da Senegal aqui tem muita diferença. E nós sempre dividimos tudo, aqui não. Fica no Senegal, Brasil. Eu falo, eu vou economizar pouco dinheiro, eu vou chegar aqui descobrir o Brasil. Você é corajosa, Maria? Tem muita gente que me fala isso, mas eu não sei se sou corajoso ou não. Meu nome é Fatou Sorna Epusmbot. Eu moro no Brasil faz 4 anos e pouco. Meu nome é desde Kalsoumi Sey. Quanto tempo está no Brasil? Né? 1 ano. Todo mundo dizia lá no Senegal, Brasil. Eu escutar, eu também quero vir, só isso. E daí tu veio sozinha? Eu venho sozinha. Fatou e Neide trabalham juntas na padaria da Sônia. Aqui no Brasil, aprenderam muitas coisas, inclusive a luta contra os preconceitos. No ônibus tu entra, tu viu que se tu senta a um lado, ninguém quer sentar do seu lado. Se tu pega o ônibus, tu senta de um lado, tu viu que o cara levanta e senta do outro lado. Isso é preconceituoso. Nós vivemos bastante, todo dia tem aqui, todo dia. Mas nós somos fortes, nós vamos viver com isso. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Eles trabalham lado a lado comigo. Então, existem algumas tarefas hoje que a Fatou faz melhor do que eu. Eu vou te dizer o corte dos pães, por exemplo, que é uma coisa extremamente difícil, minuciosa de ser feita e que você só vai chegar à perfeição quando tu tentar muito, depois que tu fizer muitas vezes, né? E isso, essa repetição que eles fazem, querendo que cada vez a coisa aconteça de uma maneira melhor. As lutas são muitas, mas a força que vem da Mãe África, do empoderamento da mulher negra, as fazem seguir em frente sempre. Muito orgulhoso de ser africano. Muito. O branqueamento é um processo histórico aqui no Brasil. Elas não passaram por isso na África, elas não vivem isso na África. Para elas o difícil é que elas estão num lugar em que não é o seu lugar. Ela não está no seu lugar. Eu acho que quando eles chegam aqui, eles nem imaginam que um país como o Brasil, onde 60% da população é negra, eles vão sofrer racismo. A mulher senegalesa sofre discriminação por ser mulher, por ser negra, por ser muçulmana e por ser também a minoria. Caxias do Sul, desde 2012, ocupa a posição de cidade com um dos principais destinos das migrações internacionais, especialmente senegalesas, haitianas e ganesas, que ocorreram em períodos muito curtos. Em 2010, essa população correspondia a 0,17%, ou seja,
732 migrantes. Em 2015, esse número já havia aumentado em mais de 5 vezes, totalizando mais de 4.000 habitantes. Tratando-se de migrações femininas, os números são bem diferentes. Segundo o Centro de Atendimento ao Migrante Caxias do Sul, dos 3.377 migrantes cadastrados no período de 2011 a 2015, só 6% eram mulheres. E desse total, 22 eram senegalesas. No Senegal, migra aquele que tem o maior potencial de mandar remessas para a família. Agora, um grande problema que essas migrações enfrentam é que quando elas chegam num país de destino, como é o caso do nosso, que não certificam os seus diplomas, não reconhecem. Consequentemente, mesmo que elas possam trabalhar, elas não têm esses documentos necessários para entrar, para fazer uma inserção normal no mercado de trabalho. Então eu diria que a mulher ela passa muito mais dificuldades para fazer a inserção. O choque cultural é muito violento, né? Uma mulher senegalesa que chegue aqui e que veja um pouco do estilo de vida, talvez ela vai se chocar com algumas situações, né? E isso não transforma só a pessoa que vê. Eu acho que o bacana de tudo isso é que transforma também a gente que passa a ter uma outra visão e de entender o protagonismo das mulheres num conjunto maior, assim, de construção de sociedade, enfim, de futuro, né? De futuro. وزن العدا عني هناك أسير. E nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau! Rede Prosa.